997, meus amigos. Coisa mais bonita. Olha como dá pra carregar aqui, delícia, que doçura de dinâmica. Simplesmente flui e dança junto com o carro, suave. Isso aqui é coisa nobre, é história automotiva. Olha. Nürburgring Nordschleife mais um GR Supra. Que tal, hein, amigos? Plataforma CLAR, todo mundo conhece muito bem, né? Utilizada por diversos modelos aí da BMW, incluindo M2, M4, enfim. CLAR é uma plataforma excelente. Embaixo do capô aqui, nessa versão da Nürburgring, a gente tem um B48, então é a versão 4 cilindros, 258 HP, aproximadamente 40 kg de torque, ZF8 HP e uma configuração aqui semi-pista, né? Então toda a adaptação aqui para track day, na parte de carga de suspensão, na parte de alinhamento, muitíssimo bem casado com o jogo de pneus que eu vou usar no meu Honda S2000, os Sport Contact 7 da Continental, pneu ultra high performance. É uma escolha que eles fazem aqui para carros como esse e como o M2, porque o Sport Contact 7 é um pneu de performance assombrosa no molhado e no seco, e não é um semi-slick, então é um pneu que tem uma apresentação dos limites dinâmicos muito progressiva e tem muita aderência. Enfim, é um pneu extremamente confiável e comunicativo. E além do M2 e do Supra, outro carro que a Nürburgring utiliza a linha Sport Contact 7 é nada menos do que esse GT3 maravilhoso, que você também consegue alugar para você ter a sua experiência aqui em Nürburgring Nordschleife. E aliás, amigos, esse carro eu tô louco para andar justamente porque ele acaba atuando como uma espécie de prévia do que eu vou sentir em termos de dinâmica do S2000, porque aqui a gente tem 2,47 m de entre-eixos, então o entre-eixo desse carro é até um pouquinho mais curto que do meu S2000, que tem 2,50 m. A gente tem um motor central dianteiro, distribuição de peso 50-50, exatamente como no meu S2000. Dimensões de pneus similares, né? Aqui eles estão com um pneu 265 de largura, 265-35, né? Aqui aro 18. E eu vou usar 255-35-18. E é um carro, lógico, aqui nesse caso turbo, né? Com mais torque, né? Basicamente o dobro de torque que eu tenho no S2000. E o câmbio de 8 marchas. Então aqui vai ter um carro sem dúvida mais rápido, mas a dinâmica, a tocada, o ritmo em curvas é o que eu tô louco para experimentar aqui nesse carro, que a gente vai descobrir juntos a partir de agora. Vou mostrar para vocês um pouco da cabine, o trabalho aí que o pessoal da Nürburgring faz para aumentar a segurança e a rigidez da torção. Então a gente tem aqui uma gaiola completa. Vocês conseguem ver que ela também vai se estender para cá, para trás e para o teto. Então está muito bem protegido, né? Tem todas as triangulações necessárias. Sendo ZF8 HP, você vai ter as aletas atrás do volante para troca de marchas. É um câmbio automático muito bom, muito confiável. Você tem a arquitetura de interior que vai lembrar bastante a da família BMW, evidentemente, porque a plataforma é a da CLAR, né? Como eles chamam essa plataforma. Esse carro é fabricado na planta da Magna Steyr, que fica na Áustria, que atende diversas montadoras. E vocês conseguem ver também aqui o cinto de competição. Os bancos Recaro, parece os Pole Position. Olha aqui a ancoragem dos cintos. Muito legal. Estou bastante curioso para ver a tocada desse carro aqui na Nürburgring. Qualquer um de vocês consegue ter uma experiência como essa. Léo Zanardi, brasileiro, empreendedor, enfim, construiu um negócio muito legal, que está crescendo a empresa, um atendimento excelente. Tem muitas opções. Tem Golf, você tem Cayman, você tem um GT3, que é uma das novidades para esse ano. E o Léo tem um ótimo gosto. Esse carro aqui é dele. Não sei se está tendo muito vento aí, pessoal, no áudio, que eu tô sem lapela aqui, então eu tô um pouco limitado aqui na gravação com o celular. Mais uma oportunidade como essa de andar com o Supra em Nürburgring, eu acho que vale a pena, mesmo sem ter a melhor qualidade em termos audiovisuais. Então, bora lá, vou dar uma voltinha comigo no Nürburgring Nordschleife, mais de 20 km de emoção,
com um GR Supra. Vamos fazer esse B48 trabalhar com esse ZF8 HP, com trocas atrás do volante. O M2 já deixa a gente aqui comendo poeira. E aqui essa primeira quebra de relevo já é um passaporte de boas-vindas aqui do Nürburgring Nordschleife. Esse carro, meus amigos, é muito equilibrado. Eu quero que vocês prestem atenção na quantidade de movimentos mínimos que eu preciso fazer no volante e o quanto que eu consigo conduzir de velocidade para dentro das curvas com esse carro, e com uma graciosidade e uma comunicabilidade muito boa. Uma coisa que eu gostei muito da arquitetura do Supra é o seguinte: a forma como ele rotaciona, por a gente estar tão atrás, praticamente sobre o eixo traseiro, significa que esse carro, ele transmite ao nosso corpo tudo o que está acontecendo, ó. O yaw, né, a rotação da carroceria, a gente consegue sentir com muita facilidade. Então, nossa, esse trecho é demais, né, Ratzenbach. Olha como dá para carregar, que delícia, que doçura de dinâmica. Você simplesmente flui e dança junto com o carro, suave. Um carro de momentum, um carro de degustação sofisticada. Não pra turminha que avacalha e fala que é um Supra ou qualquer outro termo pejorativo no meio. Isso aqui, meus amigos, são dois dos seus melhores amigos fazendo trabalho juntos, BMW e Toyota. Se liguem, isso aqui é coisa nobre, é história automotiva. Olha, que delícia de carro, meus amigos. Bandeira amarela aqui. É do Schwedenkreuz. Alguém se perdeu ali. Na minha frente aqui um McLaren. Atrás de mim um GT3, atrás de mim outro GT3, atrás do outro GT3, outro GT3. Eu tô bem aqui. Sabe quando você é adolescente e você vai num show de metal e você tem 13 anos e você entra numa roda que tem uns caras de 35 pesado mesmo, das antigas? É só, bom, acho que eu vou morrer essa noite, ser espancada por esses caras. E é mais ou menos o que acontece quando você se engraça num Touristenfahrten, que é como eles chamam esses track days abertos ao público, com a presença tão nobre. E tá aqui, ó, o carro que se perdeu, um Seat, um Cupra, ficou perdido lá bem ali no meio da brita. Schwedenkreuz é uma curva difícil, caras. E aqui é a Toca da Raposa, que é um dos trechos mais suicidas do autódromo inteiro, por razões óbvias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar passagem pro cara aqui. E pro outro também. Não vou enrolar esses 911 todos aqui. Assim, tem até um irmãozinho menor aqui no meio, GT4 RS. Assim todo mundo ganha tempo. Tem uma coisa aqui em Nürburgring que tem um pessoal que é meio orgulhoso. Ah, não vou deixar passar porque é um Fiesta Turbo, sei lá. Cara, deixa os caras aí, todo mundo fica feliz. Agora a gente vai para um trecho aqui meio apertadinho na pista. Olha só como os carros equilibrados. Ele rotaciona, ele comunica com gentileza. A traseira se movimenta assim com muita antecedência e muito imediatismo e muita comunicação mesmo. É um carro muito intuitivo esse Supra. Adorei esse carro. E adorei essa configuração B48 4 cilindros, cara. Isso aqui é um Sports Car na receita mais tradicional possível, entre eixos 2,47, ó. Esse S de alta, agora vamos pro Hit-Miss aqui, ó. Olha, a traseirinha dá uma balançadinha, chama a quarta aqui. Pendurar o acelerador. Caraca, bicho, que carro. Com S de baixo aqui. Eu gosto de fazer um pouquinho mais por fora para chamar aqui para dentro. E já vi de pé cravado. Uma troca antecipada aqui pelo torque são 40, que a gente chama de torque, não fazer a traseira sair. Pé cravado, pé cravado, pé cravado, pé cravado, pé cravado. Uou, que dança! Galera lá, esses caras vão se perder? Não me perdi não. Nürburgring é assim mesmo, amigos. Sempre tem um pouquinho de improviso aqui. Estamos se aproximando agora da curva Lauda, que é onde o Nick Lauda sofreu acidente, né? Teve a quebra da suspensão. Essa curva de alta, esse kink de alta para a esquerda, bem desafiador, que eu faço aqui flat também, mas te falo que é meio assim assustador.
aqui a gente faz uma curva também que é um apex super, na ponta de tangente super tardio. Vai até aqui fora. Dá até pra trazer um pouquinho mais de velocidade, mas é uma frenagem meio estranha aquela. Vou deixar uma margenzinha, né? Estamos chegando aí no irmãozinho desse cara aqui. É um BRZ, parece, um GR86 talvez. Não sei. Só sei que eu aplaudo a Honda e a Toyota por fazer esses carros. Civic Type R, GR Corolla, GR Yaris. Mantém a chama viva do entusiasta que gosta de pilotar, que gosta de dirigir. Assim você não precisa depender só da Porsche. S de altíssima velocidade. Essa curva aqui dá um cagaço do caramba, mas é uma curva que eu adoro fazer, é uma curva bem de alta. 911 aqui meio perdido. Tá, o GR deu uma passagem, mas é um lugarzinho meio maledeto, hein? Valeu, valeu. Agora a gente vai se aproximar do tal do carrossel, né? Ponto turístico. Essa curva de média, baixa aqui, meio longa. Uou! Droga. Mais arte aí. Bandeira amarela de novo, amigos. Grupinho assim, né? Vive tendo alguns incidentes. Eu nem vou por baixo para não judiar da suspensão. Saco, hein? Aí foi aqui, hein? Que lugar estranho, aliás. Não, deve ter sido mais na frente ali. Deve ter sido naquele kink de alta pra esquerda, que é uma curva que eu adoro, diga-se de passagem. Ah não, é pra recolher aquele Civic, um Type R antigo. Acho que quebrou o motor desse carro, ou transmissão, ou qualquer coisa do tipo. Ele tá aqui já. Eu vi ele na volta passada. Ei, Civic. Parece um... é um Scirocco, cara. Ai, cara. Tô ficando doido, meu. Esqueça o que eu falei. Dá pra voltar o vídeo? Editor. Ah, não, editor sou eu. Deixa assim mesmo, vai. Oh, cara. Aqui achei a parte mais alta da pista. Adoro esse pedaço, caras. É um dos meus trechos favoritos do autódromo, porque é uma verdadeira dança no asfalto. É muito legal. Adoro, de verdade, de coração. É meu trecho favorito da pista. Oi, 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 traseira vindo. A dança! Freia. Ele vai dar uma quicadinha aqui. Pé embaixo. Meus amigos, isso aqui é ouro puro. Que demais. Curva do YouTube, né? Tá até aqui fora. Agora a gente vai pra curva de um Apex bem tardio aqui. O pessoal que das empresas... Epa! Sujou aqui a pista. A admissão, fiz de ar, vai ficar cheio de tranqueira, coisa assim. Que carro é isso aí? Um Miata? Vamos ver se o carro ele vai. Freia, solta, freia. Nunca freia no ar, senão já viu, vai dar merda. Olha o pneu cantando, pedindo arrego. Ah! Olha a traseira vindo. Uau! Traseira leve do cacete. Aqui os S Stefan Beloff no carro sem asa. Você vai que nem um pombo sem asa, que o bicho flutua pra todo qualquer lado. É loucura, né, amigos? É, ele freou meio cedo. O M440 aí. Fez a plataforma de passagem na CLAR, mas aqui a gente tá colado no chão, é outro rolê. Mini carrossel. Eu adoro a saída do mini carrossel, judia do pescoço e do corpo, mas é gostoso. É um risco controlado. E vamos Galgenkopf, a última curva, apoia pra lá até o fim. Pintura tudo aqui. Cara, que maravilha. Adoro essa pista, adoro e adorei esse carro. É um carro talvez culto demais para o público médio, né? Ninguém vai entender um Supra que já é mal interpretado porque tem essa base BMW, aí 4 cilindros ainda, então enfim. Mas para quem quer um track toy equilibrado, que carro, meus amigos. Para ser perfeito, ó,
Mas tá ótimo, esse câmbio é excelente também, muito bom. Corvetão C6, meus amigos. Que belezinha. Uma coisa muito legal aqui de Nürburgring é essa sensação de você tá meio que num game, assim. Não só pela pista, mas pela seleção de carros que a gente tem a honra e o prazer de compartilhar a pista. Então vamos lá. O cara do Corvette guia muito bem, meu. Um alemão. Agora a gente vai para esse trecho que é muito legal. Ratzenbach. Ai, que belezinha de 997, meus amigos. Coisa mais bonita. Gostava dessa proporção de 911, era mais bonitinho. Bora lá. O negócio aqui para andar em Nürburgring, meus amigos, é guiar redondo, principalmente não só do volante, mas das transições dos pedais. A hora que você vai alimentar o pedal de freio, são muitas transições na diagonal aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com movimentos bruscos, transições repentinas. É sempre bastante perigoso. Quanto mais alta a velocidade, especialmente num carro sem aero, como a gente tem aqui, só tem um rabo de pato na traseira, mais redondo e suave isso tem que ser. Você vai ver, a velocidade vai crescendo, você vai ver, o carro vai começando a flutuar, vai se movimentar. Aqui, por exemplo, ó, mini decolagem. A frenagem aqui tem que ser redonda, você tem que frear com muito respeito, muito redondinho o carro. GR também é um carro com excelente aceitação aqui entre os entusiastas que andam em Nürburgring, a gente vê bastante projetos. Carros que não tem assim uma potência exagerada, o pessoal pega leve, mas eles capricham no chão, capricham no arrefecimento. Olha o cara onde ele foi, o que ele fez, amigos. Caramba. Não sei se o britânico vai deixar passar por fora, vai. Agora tô com medo de passar esse Astra or something like that. Aqui esse S fica aqui por dentro. E aí você consegue fazer a... até uma errada ali, tinha que ter ficado mais colado lá de dentro. Mas tudo bem. Falar e pilotar é meio difícil. Eu não imaginava isso não. Eu vi aquela cena do Ford vs Ferrari, que ele leva o Henry Ford pra andar. mas é mais ou menos isso. Você acha que o cara tá dramatizando ali, né? Não, e você imagina que eram aqueles carros bestiais. Isso aqui é um carro confortável, não vibra. Exatamente. Dá uma olhada pra mim só aí. Tô olhando aqui. Tá ok? Tá ok. Você pegar um GT40 daqueles, é um leão rugindo no teu cangote aqui, vibrando o carro inteiro, muito mais forte, muito mais rápido. É muito mais aterrorizante. Essa primeira quebra de relevo pra mim é a bandeira amarela. Alguém já se perdeu aqui. Essa primeira é quase como um cartão de boas-vindas do que é Nürburgring, né? Essa esmagada de ombro que você já toma, né? Alguém se perdeu e bateu. E tá logo ali. É um 911 da Ring Freaks. Alguém vai pagar uma continha cara hoje. Mas isso
isso é alugado? É alugada, a empresa Ring Freaks. O cara não resiste, né? Cara, eu andei devagarzinho. Teve horas que eu senti. Primeiro trechinho eu fiz um pouquinho mais rápido. Você já sente no corpo, né? Você fica mais pendurado pro lado do banco, né? Assim, tem uma margem ainda. Dá pra ir bem mais forte que isso. Não bem mais, mas significativamente mais forte. Mas é sempre bom em Nürburgring deixar a gordurinha. Eu não gosto de ir no 10 de 10 aqui, não. Essa parte a gente nunca fez de pé cravado. Você vê o que você sente no corpo agora, aqui ó. Fica leve o corpo, né? E você viu que quando eu tava freando o carro começou a se movimentar. Por isso você não pode frear também com força demais e de uma vez ali, quando o carro tá muito rápido. Se você andar forte, tem que saber o que tá fazendo. Você sentiu que o carro deu uma flutuada assim, né? Mesmo não sendo habituado, você sentiu uma movimentação que parecia um barco parado na água, assim, né? Isso é a traseira movimentando lentamente, a aerodinâmica, a descompressão da suspensão. Então tem muita informação que leva você a precisar ser mais suave nos trechos mais rápidos para conduzir o carro e não brigar com ele, né? Nossa. Vou ligar táxi aqui que chegou na gente. Depois eu te falo, eu sou prático de navio, né? Embora as velocidades sejam diferentes, você com a prática você entende o que está acontecendo, assim. O navio vai pra cá, vai pra lá. Isso, tá vendo essas movimentaçõezinhas? O barco ele faz essas movimentações também. Em uma outra escala, numa outra intensidade, mas é uma força familiar pra você, né? Em uma outra escala, com outra velocidade. Eu digo essa sensação que você sente que você tá no controle, ele tá respondendo o que você acha que tem que responder. Não adianta, o cara tá com o Civic Type R, mas ele tá aprendendo, então é assim que funciona aqui. Não adianta querer dar uma de herói e, eu tenho carro bom, não vou deixar ninguém passar. Esquece. O cara com uma BM velha, eu tô aqui acompanhando o cara, acho que dá até pra passar, mas é um carro antigo, você vê, né? Então é assim que funciona em Nürburgring. Ó, tá vindo uma outra E36 que é da mesma geração, mas bem mais rápida. Essa eu vou deixar passar. Você viu essa movimentação agora? Você sentiu? É isso. Aí ele me dá passagem e eu dou passagem pro próximo. Quer dizer, se ele não for orgulhoso o suficiente, né? Porque... Vai. Eu tive uma M3 E36, mas americana. Carro muito bonito. Aí você vê o carro penduradão no limite, assim, é bonito de ver, né? Esse carro dele é rápido, de curva de reta a gente é bem mais rápido. Mas se eu passar ele, provavelmente, se ele for dar a passagem, ele vai me passar de novo. Mais pra frente.
trecho mais dinâmico, parece uma montanha-russa isso aqui, eu adoro esse pedaço. Dá uma assustada, você vê que ele tirou o pé, né? Ele guia bem, mas ele não... Mas assusta, né? Não, é normal aqui. Essa pista aqui, ela se impõe. Ela impõe, exige respeito. Esse cara aqui é muito rápido. Air Shatter. Esses são os carros mais rápidos que tem aqui. Olha, você viu? A roda da frente até sai do chão. É muito rápido esse piloto. E o carro também é. Esse BMW anda tão rápido quanto o GT3 nas curvas. Impressionante isso aqui. É uma loucura, né? Essa é uma volta bem interessante, pessoal, porque eu tive uma companhia inesperada e eu descobri depois que eu tinha voltado lá para a Norbilife que o Lucas, que é um dos rapazes que trabalha lá na Norbilife, ele tem um belo de um Hyundai i30 preparado. Ele disse que estava com mais de 120 cavalos de roda do que o Supra, então eu estou supondo que o carro dele tem algo aí na casa de 350 cavalos para mais, né? E o i30 é um carro muito, mas muito bem ajustado na i30N. E é esse carro que vocês estão vendo aí no meu espelho retrovisor. Vocês vão ver que eu não consigo me livrar desse carro nos trechos de alta e só realmente nos trechos mais trancados que eu consigo aí ter um refresco, né? E aí é muito interessante também, não só essa perseguição que vocês vão acompanhar aí, mas o assunto também de carros modificados e track days e Nürburgring. Então vou aproveitar que a gente está na pista mais desafiadora do mundo, não só para pilotagem, mas também em termos de esforço mecânico e térmico, para falar um pouquinho aí sobre que modificações que podem ser bem-vindas para você que quer andar na pista, especialmente uma pista como essa. Nenhuma conversa sobre track day começa sem falar de freios. Esse é o componente mais importante, especialmente em termos de temperatura, né? Então é mandatório você estar com um fluido de freio de alta temperatura aí, como um RBF da Motul. Você tá com ele novo, porque o fluido de freio é algo higroscópico, né? Ele vai absorvendo com o tempo a umidade do ar e com isso você vai diminuindo a temperatura de ebulição, ou seja, o fluido vai fervendo cada vez mais fácil com o passar do tempo, né? Então, fluido de freio novo ou com poucos meses de uso é fundamental. E lógico, pastilha de freio sobrando também, pessoal, porque e nem pensar, pastilha original de freio numa pista como essa, num carro pesado ou de alta performance, vai durar aí um par de voltas, um pouco mais, dependendo da forma como você anda, da forma como você freia.
Então você precisa realmente ser muito cuidadoso com essa parte dos freios, né? Pastilha de alta performance, fluido novo, é o básico para você pensar em começar a andar num track day, ainda mais em Nürburgring Nordschleife, né? E aí agora entrando na parte de arrefecimento, e nisso inclui o mapa também, porque o mapa da injeção e da ignição vão determinar a temperatura ali da cabeça dos pistões, né? Então, de certa forma, muita gente pensa só em performance, né? Mas entra também essa questão do mapa como parte do arrefecimento, no meu entendimento, né? Eu sou a favor de uma abordagem conservadora, então é melhor você ter alguns cavalos a menos, mas você não está rodando tão magro, você está com certeza e um bom acompanhamento de que o fluido do radiador está conseguindo dar conta, né, de arrefecer o carro. Pode ser o caso de fazer um upgrade para um radiador de alumínio. Então, se você vai andar no track day ou numa pista como o Nürburgring, primeira vez que você está andando forte, com muitas voltas seguidas, é meio fundamental você acompanhar aí o termômetro do carro em qualquer oportunidade que você tiver. Na verdade, acompanhar a instrumentação de forma geral nas retas, né? Então, é que hoje em dia poucos carros têm um painel realmente completo, né? Com pressão de óleo, temperatura de óleo. Geralmente você vai ter no máximo um termômetro, se tem termômetro, né? E lembrando que o termômetro também, ele funciona ali arredondando um pouco a escala, né? Então, você não vai ter uma leitura precisa, mas se estiver esquentando, você vai saber, né? Então, vale muito a pena você ter essa abordagem mais conservadora em relação ao arrefecimento, você ter um bom fluido de arrefecimento, pensar se vale a pena um upgrade para um radiador de alumínio, se o seu carro tem um histórico de sobreaquecimento, enfim. Lubrificação é outro ponto crítico, pessoal. E aliás, estou até me distraindo com esse Megane RS, lembrando que ele me irritou um pouquinho, né? Porque, gente, esse é o tipo de situação que é muito pouco saudável em Nürburgring. A pessoa vê que você chegou, e eu sei que ele me viu, porque na câmera vocês não conseguem ver, mas eu vi ele me olhando pelo espelho, né? Então, ele notou minha assistência e ali teima em ceder espaço, ceder ultrapassagem, aí vai empilhando carros atrás e todo mundo corre mais risco, né? Essa é uma situação muito, mas muito desgastante mesmo. Mas enfim, eventualmente ele acabou dando passagem e meio traíra, num lugar meio perigoso ali na freada da Breitscheid, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é uma freada meio arisca. Mas enfim, conseguimos passar, mas é muito ruim isso. Você estava falando de lubrificação, que é um ponto muito crítico em qualquer carro que vai andar em track day. Olha, carros recentes, é muito raro você ter aí casos de carros que estão com carência de lubrificação no sistema, né? Mas em carros dos 2010 para trás é relativamente comum. Tem muito carro que é meio esportivo ou tudo mais, que dada a situação, com pneu slick principalmente, em curvas longas, o carro vai começar a dar falta, ou seja, não falta de mistura, mas sim de óleo no pescador, né? O óleo ele migra para um canto do cárter e aí o pescador começa a puxar um pouco de ar, né? E então, infelizmente, muitos carros modernos não têm instrumentação de pressão de óleo, né? Então você fica ali meio à mercê. E aí eu recomendo o quê? Você vai andar no track day, vai andar numa pista como Nürburgring, faça a sua pesquisa por conta própria para descobrir se o seu carro tem esse tipo de problema andando em pista, né? Você pode usar um chat GPT, falar para ele pesquisar em fóruns dedicados, né? Enfim, ou você faz a pesquisa pelo Google mesmo e faz a sua leitura, né? Você vê, dei passagem aqui pros caras, eles foram embora, não tem essa de ficar trancando o caminho dos outros. Então a lubrificação é algo muito crítico, especialmente em Nürburgring. Você tem muitas transferências de pesos diagonais, curvas longas, e muita gente perde motor por conta disso, tanto aqui quanto em track days no Brasil. Então essa questão da lubrificação é importante. Tem várias formas de se melhorar isso, né? Você tem cárteres com galerias, tem sistema que chama de window tray, enfim, tem alguns tipos de comportas, e mesmo ali perto do virabrequim tem umas chapas que vão ajudar a conter o óleo para ele não migrar tanto para um lado só. Então tem várias formas de se resolver isso, tá? E no limite você tem, para quem tem muito dinheiro, soluções como o cárter seco, e entre o mundo dos mortais e o cárter seco você vai ter soluções como oil accumulators, né? Acumuladores de óleo que vão operar por meio de uma cebolinha. Quando a pressão baixa, ele solta óleo no sistema, mas aí é uma solução que, vamos dizer, ocupa bastante espaço no cofre do motor e não é exatamente barata, mas é muito mais barata que um cárter seco.
E pneus, né? Um assunto muito comum também aí em track days em Nürburgring. Cara, é o seguinte, você pode andar até com um pneu normal de rua, um pneu touring convencional. O recomendado é no mínimo você estar com um pneu UHP, Ultra High Performance, como o Sport Contact 7, e o mundo ideal é estar com um semi-slick, né? Um track day, ou melhor, no Tour Stenfarten você não pode usar pneus slick. A grande questão aí dos pneus é o seguinte: você tem a pressão fria e a pressão quente, né? Então você vai, depois de algumas voltas, você pode ganhar até 10 PSI. Então você tem que sangrar um pouco a pressão do freio, ou seja, a pressão do pneu, ou seja, você vai ali com o calibrador, vê a pressão depois de andar, com cuidado, porque vai estar bem quente o pneu, inclusive o pino, né? E aí você vê que está alta a pressão, você vai tirando um pouquinho da pressão, né? Meio que mantendo levemente pressionado o calibrador ali, você consegue fazer o ar sair ou escapar. E aqueles calibradores portáteis, na verdade, você consegue sangrar ele por meio de um botão, né? E quando você está com um pneu mais convencional, um pneu Ultra High Performance ou Touring, aí vale a pena você não exagerar na quantidade de voltas consecutivas. Dá ali uma volta em Nürburgring, 2 no máximo, dá um tempinho ou faz uma volta mais leve, uma volta de cooldown, porque o que estraga no pneu é ele trabalhar na temperatura destrutiva. E quanto mais normal o pneu, mais baixa é essa temperatura destrutiva. Você fica forçando ele numa temperatura onde o composto está fora da temperatura operacional, você vai acabar destruindo o pneu, né? E aí, pessoal, 2 últimos toques: geometria e cargas de suspensão para carros que têm suspensão ajustável. Em pistas como Nürburgring, tem muitas descidas, você vai querer um acerto um pouquinho mais dianteiro, um pouquinho mais substersante, porque tem muitas transições diagonais em descida que a traseira solta muito mais facilmente do que uma pista como Interlagos, por causa das transferências de carga diagonais, enfim, por questão física. Então você vai pegar um pouquinho mais leve, por exemplo, no toe, né, na convergência, né, não vai deixar tão divergente o acerto, não vai exagerar tanto na carga da suspensão traseira, enfim, vai fazer aqueles pequenos ajustes para deixar o carro mais amigável e também mais rápido, na verdade, né? Então não adianta você deixar o carro muito arisco numa pista como essa. Agora a gente vai falar sobre as ultrapassagens em Nürburgring Nordschleife. E a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que o Tour Stenfarten, que é essa sessão pública para turista que a gente costuma andar em Nürburgring, não é um track day, tá? Então, em muitos sentidos, legalmente, você está andando sob a jurisdição de trânsito da Alemanha. Então, as ultrapassagens você tem que fazer pela esquerda, não importa em qual trecho da pista você esteja, e precisa sinalizar tanto quem vai passar quanto quem vai ser ultrapassado, tá? Em Nürburgring você tem sim os track days, mas aí são eventos que acontecem em horários específicos, geralmente de manhã até às 5 da tarde, em dias que são alternados com os testes da indústria, né? Os organizadores vão ali, olha que belezinha esse Subaru, hein? Eles vão disputar a mesma agenda do que a indústria, né? Os organizadores de track day. E aí no fim do dia, todo dia praticamente, das 5 às 7h30 da noite, lembrando que na Alemanha anoitece bem tarde, né? Nessa período do ano, é que começam as sessões de Tour Stenfarten. Então a gente fica meio que com o finzinho do dia ali para andar, né? Então é uma lógica diferente, você tem que ultrapassar pela esquerda e isso te expõe a algumas situações. Muitas vezes você vai estar, por exemplo, ultrapassando pela esquerda em uma curva para a direita que pode ser uma curva veloz, e aí você precisa tomar a decisão se vale a pena tomar esse risco ou esperar um pouco mesmo que a pessoa da frente esteja te dando passagem, tá? Então essa é uma situação que você precisa sempre avaliar com muito cuidado, porque você não está numa rodovia, você está no autódromo. Então tem, por exemplo, se você está no traçado, você vai ter um traçado emborrachado. Se você for passar por fora do traçado ideal, você vai passar por farofa, né, que a pista é um pouco mais suja, então vai ter menos aderência. Então exige bastante cautela, né? Então, por exemplo, uma curva como essa aí, a Schwedenkreuz, jamais eu ultrapassaria por fora, mesmo que a pessoa esteja ali com a seta dando passagem. Já essa, a próxima, a Arenberg, requer cuidado, porque você vai passar pela farofa ali, tem brita do lado de fora, mas dá para passar, como vocês viram, né? Então, precisa ter um julgamento um pouquinho mais específico para Nürburgring por conta dessa questão da lei de trânsito, né? Não é um track day, ou pelo menos 99% de nós brasileiros não vamos andar em um track day em Nürburgring, tá? E aí,
Outro ponto que vale a pena você tomar muito cuidado é a diferença de desempenho, que pode ser tanto por conta do carro quanto por conta do nível de habilidade. Vocês veem que eu cheguei nessa dupla aí de Subaru com muita facilidade. Se é uma pessoa que não está olhando no espelho de vez em quando, está meio distraída, muitas vezes a pessoa pode te fechar. E aí você precisa avaliar conforme você vai se aproximando para ter uma ideia se essa pessoa sabe pilotar, tem noção de track day ou se é um novato. E você, quem tem experiência, sabe. Se você não tem experiência, vá pela ideia de ao máximo de segurança possível. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, aí esse BMW deu o lado de dentro, tranquilo, para esse outro BM. Aí esse aqui foi para a direita, direitinho, um segmento de reta, né? Tranquilo, bem seguro, mas pode acontecer de você ter de passar por fora, então precisa tomar bastante cuidado nessa questão. E aí, para você que tá aí nas suas primeiras experiências na pista, o problema de Nürburgring é que a densidade de curvas, ou seja, a relação entre a quantidade de curvas e a distância da pista é muito grande. E aí significa que você também não pode ficar olhando para o espelho toda hora, senão você vai perder uma frenagem ali, você pode espalhar, bater o carro, é muito fácil em Nürburgring. Então, de forma geral, você é um novato, fica ali na sua, fica guiando no traçado correto, mas em todo segmento de reta que você tiver a oportunidade, dá uma conferida no espelho, especialmente se você é um novato, você está ali tranquilo, de repente gruda um GT3 RS atrás de você, e tem alguns pilotos que são mais agressivos na aproximação, e isso pode causar um pouco de desconforto para você que é novato, né? A dica fundamental para mim, para um novato, é não freie na reta e não freie mais do que você acha que precisa para fazer a curva, tá? Muita gente vê um carro se aproximando e, meu Deus, tem aquela reação instintiva de pisar no freio, só que o cara tá se aproximando de você e quando você freia, você só aumenta a intensidade dessa aproximação e pode ser uma situação bastante perigosa. Então evita esse instinto só de pisar no freio à toa. Eu tô falando sobre a reação reflexa, obviamente tem que frear para fazer as curvas, né, gente? Então, e o cuidado, lógico, de você não ficar olhando pro espelho demais, porque senão você pode perder a entrada de curva. Olha só. Essa próxima curva à esquerda é uma curva de extrema alta velocidade. A gente está num dos trechos mais velozes da pista. Então, aqui é um trecho que tem que ultrapassar com cautela. Se lhe foi concedida a posição para ultrapassar por fora numa curva como essa agora, não recomendo se você não tem experiência. Essa próxima curva à esquerda jamais ultrapasse por fora, mesmo se você é um cara experiente, que essa é uma das curvas mais perigosas da pista. Essa é exata que eu estou passando agora, né? Essa próxima a seguir também, a gente está se aproximando do carrossel, precisa ser um cara experiente para passar por fora, porque ela é um pouco perigosa. Então, na dúvida, passe no segmento de reta, não se exponha a uma situação de perigo. E aí, pessoal, tem um detalhe em Nürburgring que é muito específico dessa pista, que é a questão da falta de visibilidade, tanto para frente quanto para trás, porque vocês estão vendo, tem montanha, árvore e guarda-reio, tudo pertinho da pista, muito diferente de Interlagos, que você tem aquele descampadão, né, que permite uma visão periférica tão privilegiada, né? Então você vê o carro se aproximando de lá de longe no espelho, você vê ele pequenininho, crescendo aos poucos, né? E a mesma coisa para quem está se aproximando, quem está vindo de trás, né? Em Nürburgring você às vezes vai ver o carro andando lento, vai descobrir ele a 150 metros de distância de você. E em um autódromo como Interlagos você consegue, às vezes, ter o privilégio de ter quase meio quilômetro de visibilidade de um carro que está adiante, né? Então é bem diferente, o tempo de planejamento por conta disso é muito menor. E fora que a pista aí é muito mais estreita, então você dar a ultrapassagem ou fazer uma ultrapassagem aí significa que você vai estar passando muito próximo do carro e também vai estar muito próximo da grama e do guarda-reio. Então, muito cuidado na hora de fazer as ultrapassagens, fora a questão do relevo, né? Esse trecho final da pista é muito crítico isso. Por que eu estou falando de relevo e qual que é a relação disso com ultrapassagens? Porque quando a gente vai ultrapassar por fora, ou a gente se coloca por fora para dar passagem, porque em Nürburgring, no Touristenfahrten, você é obrigado a ficar na direita quando dá passagem, o que significa que você às vezes vai fazer uma curva por fora, a topografia muda muito a dinâmica da curva, né? Então, se você está numa curva de média ali e você solta o acelerador no meio dessa curva, a traseira vai embora. Então, tudo isso precisa entrar na sua conta, tá? De forma geral, o meu conselho é guie bem redondinho,
guie com bastante cuidado e não corra riscos desnecessários. Mesmo que o cara esteja te pressionando e tudo mais ali, não se coloque e nem coloque os outros numa situação de risco. Esse exemplo agora, ó, esse drop e agora os S's do Stefan Bellof, esse é um trecho muito crítico, muito perigoso, e é um trecho que eu não recomendo se fazer ultrapassagem, a não ser que você tenha bastante experiência em Nürburgring. E experiência em Nürburgring é uma coisa engraçada, né? Por exemplo, eu tenho agora por volta de 120 voltas aí na minha vida completadas, o que parece muito, de fato é bastante, né? Uma corrida de Fórmula 1, se eu não me engano, na década de 60 tinha 10 voltas em Nürburgring, então parece muito. Mas aí tem gente que tem 1.000, 2.000, 10.000 voltas, 20.000 voltas em Nürburgring. Então, eu diria que assim, só para dar um parâmetro, eu acho que você começa a se sentir à vontade com a pista aí depois de umas 50 voltas, talvez um pouco menos se você tiver bastante vivência em simulador, né? Mas de forma geral, mesmo para eu que ando bastante, as primeiras vezes que eu ando é sempre um pavor, é sempre uma experiência de reaprendizado. Muita gente acha que o Nürburgring Nordschleife era uma estrada que foi adaptada para ser um autódromo ou coisa do tipo, mais ou menos que nem Le Mans, né? E muita gente fica de queixo caído quando eu falo que essa pista é um autódromo desde o primeiro dia e ela foi projetada e feita para ser um autódromo, exatamente como ela é hoje, com pouquíssimas modificações. Na verdade, Nürburgring, esse circuito, ele fez parte de um programa político da época ali, mais ou menos da Primeira Guerra Mundial, pós-guerra, né, para reduzir o desemprego aí na região das Montanhas Eifel, né? Então, trabalharam por volta de 2.500 pessoas ao mesmo tempo. Você também fomentou o turismo, né? Começaram a ter várias corridas aí nessa região, que era uma região meio apagada, de certa forma. E você teve muito prestígio, né? Então, virou um polo de desenvolvimento para a fabricação de carros e testes, como é usado até hoje. Corridas de Fórmula 1, mesmo de Grand Prix, né? Antes da Fórmula 1 começou a ser disputado aí, então realmente fez muita diferença na vida dessa região. E outra coisa que confunde muita gente é justamente porque é uma pista muito estreita e que serpenteia entre as montanhas, então ela tem mais características de uma estrada de montanha das ruins, né, no bom sentido de desafio, do que de um autódromo. Mas ela foi feita de propósito para serpentear as montanhas da região e realmente ser algo extremamente desafiador. É muito louco a gente para pensar nisso, né? Então tudo isso que a gente se delicia hoje foi ideia de alguém que desenhou esse autódromo. A gente não sabe exatamente quem foi o arquiteto responsável pelo desenho das curvas, mas tudo isso é proposital. Cada metro aí das curvas do Nürburgring Nordschleife foi feito para ser assim, né, caras? A gente está passando agora pelo trecho que chama Flugplatz, que seria uma tradução de aeroporto, e muita gente acha que é porque naquela rampa que a gente passou agora há pouco, os carros decolavam, né, de Fórmula 1, decolavam ali 1, 2, 3 palmos de altura, né? E na verdade não, é uma coincidência muito feliz, mas na verdade ali muito próximo da região você tinha um aeródromo, e por isso que o nome era Flugplatz. Agora, essa curva para a esquerda, o Schwedenkreuz, tem uma história um pouquinho mais obscura, essa curva que a gente está passando agora, porque na verdade um soldado sueco morreu aí na época aí da Guerra dos 30 anos, no século 17, e aí você tinha uma cruz ali que ficou ali por décadas, acho que até séculos. Então é uma referência mais geográfica. Essa região agora que está passando é a Toca da Raposa, que parece um mergulho mesmo na toquinha de um animal, né? Essa quebra de relevo, aliás, é absurda, muito forte, e tem relação com as raposas que frequentam esse lugar, lógico, não no autódromo, mas na vegetação próxima, né? Então tem muitas curiosidades engraçadas aí em relação às curvas, e boa parte delas está relacionada à nossa perda de concentração, até porque esse Civic Type R, vocês viram, né? Ele me trancou, ele não me viu aproximando da curva e ele estava entrando por um ponto de tangência como se não tivesse ninguém ali, que é uma coisa que você está sujeito em Nürburgring quando você está compartilhando pista com gente sem experiência ou que gente que fica muito adrenada ali, né?
Um outro ponto que é muito curioso é a quantidade de curvas em Nürburgring, né? Na contagem atual, o Nordschleife, que é o circuito antigo, tem 73 curvas, 33 para a esquerda e 40 para a direita, né? Antigamente falava assim 170 e poucas curvas, quase 200, né? Porque a forma de se contar antigamente era outra. Você tinha uma curva, por exemplo, com 3 pontos de tangência, como o Miss, que é esse que a gente vai começar agora. São 3 pontos de tangência. Tem agora o 2 que você pega, e tem o 3 agora que você passa de carga plena, né? Isso seria considerado 3 curvas. Um S poderia ser contado como 2. Mudanças de direção que na contagem moderna você nem conta como uma curva, no sistema antigo contava como uma curva. Então é assim que você acaba inchando. Por exemplo, essa tomadinha para a direita não é uma curva, mas para o sistema de contagem antigo era, né? Então era assim que a gente chegava a mais de 170 curvas. Aliás, essa quebra de relevo agora é muito extrema, cara. No vídeo não parece, mas é uma pirambeira e acontece de uma vez. E é engraçado porque o nome desse trecho é Exmühl, que seria antigo moinho, e parece que está subindo o moinho com o carro mesmo. Essa é a curva do Lauda, né? Já tinha explicado aí no onboard, nas impressões do carro, a história do acidente do Lauda, né? E agora a gente vai entrar no trecho mais veloz da pista, né? É um trecho que você faz todo de pé cravado, e eu acho que só não é o trecho mais veloz da pista porque você meio que tá subindo aí, né? E aliás, falando em subida e descida, cara, a gente tá falando aí de uma coisa absurda, né? A gente tá falando de 300 metros de diferença de topografia entre o trecho mais baixo e o mais alto da pista, cara. 300 metros, isso é a altura da Torre Eiffel, isso Eiffel, desculpa, isso são 2 montanhas de Giza lá do Egito empilhadas, é muita coisa. Então é 3 vezes a diferença de altura entre o ponto mais baixo e o mais alto do que Spa-Francorchamps, que é na Bélgica, que é um dos autódromos com maior variação topográfica no mundo. Então isso dá uma ideia do que é o Leviatã, chamado Nürburgring, né? A gente está se aproximando agora do carrossel, e esse nome é porque a sensação de andar lá é meio de você estar num carrossel, né, daqueles de crianças, de jovens adultos. E originalmente o nome dessa curva é Caracciola Carrossel, né, porque o Rudolf Caracciola, que é um piloto italo-alemão, foi um dos que abordava essa curva de forma mais agressiva, usando esse banking, né, essa parte inclinada de concreto, que originalmente foi desenhada para uma questão de escoamento de água, né. Os pilotos também usavam, mas é que o Rudolf Caracciola realmente dava um show aí. E a gente está chegando agora no ponto mais alto da pista, e aí é uma outra coincidência curiosa, é o Hochacht, que é esse trecho que começa agora, que na verdade o nome é porque muito próximo daí está o pico, né, a montanha, ou seria o morro, né, mais alto da região aí das montanhas Eiffel, né. E é exatamente aí, ó. Esse é o ponto mais alto da pista, tá? A partir daí você vai descendo, é o trecho de montanha-russa, né? Desce e sobe, mas enfim, aquele trecho que a gente passou era o mais alto. E nesse trecho a gente está a 620 metros acima do nível do mar, né? Se você está se perguntando qual que era o trecho mais baixo, você pode voltar o vídeo lá para a parte que eu explico sobre o Exmühl, né, que era o moinho. É um pouquinho antes, é aquela parte que chama Breitscheid, que é onde tem aquelas pontes, é uma ponte com os muros dos dois lados, ali é o ponto mais baixo da pista, né? Então é muita variação topográfica, cara. A câmera não faz justiça ao quanto que você tem de variação, né? E essa próxima parte é muito legal também, né? Ele está se aproximando de uma espécie de tobogã, e esse é um lugar muito legal também para quem gosta de assistir, né? Toda essa parte aí à esquerda, você vai ver aí uma consideração de público. Agora você vai ver a caixa de brita. Muita gente gosta de ir assistir aí, porque realmente é muito legal você ver os carros. Os carros mais fortes chegam a sair do chão brevemente, né? Então é muito, muito legal. E aí o próximo trecho é o drop, que vai ali até os S Stefan Bellof. Na próxima volta eu vou falar sobre o que isso causa no corpo de quem está guiando. Vou ficar quieto um pouquinho aqui para tomar um ar, e aí vocês curtem esses trechinhos finais aí.
mais uma curiosidade, a gente está se aproximando agora do Klein Carrossel, né? Um mini carrossel, porque é uma curva de 90 graus mais ou menos, que você também usa o banking, né? Eu pessoalmente acho essa daí bem mais divertida que o carrossel, porque o carro é meio que lançado para fora. Se você errar o cálculo, você dá ali no guarda-reio de fora. Eu gosto muito. Bom, pessoal, agora vamos começar a minha última volta aqui. Eu deixei pro final, para quem sobreviveu a essa tortura, entre aspas, aí de me acompanhar aí em 6 ou 7 voltas. Deixei pro final a parte que é mais pessoal para mim, que é as reações que esse autódromo causa no seu corpo, que é muito diferente de qualquer pista, né? De cara, você já tem essa quebra de relevo. Cara, essa agora. No vídeo não parece grandes coisas, né? Cara, eu te falo que pessoalmente a escala disso parece aquela onda do planeta lá aquático Interstellar, cara, porque é uma quebra de relevo que você vê aquele asfalto, aquele paredão de asfalto chegando, e aí você sente já no corpo uma compressão, o seu ombro vai ali contra o assento. Meus amigos, é difícil de descrever o que você sente nessa pista. E agora a gente entra na curva Sabine Schmitz, você começa a descer. Novamente, essa descida é muito mais séria do que o vídeo consegue transmitir. Aí você tem essa curva de média alta de acesso ao Ratzenbach, que dá um medo do caramba. Olha só o quanto que a cabeça do piloto mexe nessa perninha para a esquerda agora. Esse tipo de coisa não é normal de um autódromo, caras. Então é muito difícil de materializar em palavras, porque tem muitas movimentações, forças que seu corpo vai estar exposto que não são normais de um autódromo e que você vai sentir só em Nürburgring ou um rally disputado em asfalto. E o G vertical, sem dúvida, acho que é o componente mais dramático, porque não é só que você está subindo, descendo, nossa, 300 metros, variação topográfica, Torre Eiffel, nossa, uau. É que muitas vezes, pessoal, desses 300 você cai 30 ou 40 de uma vez só. Esse trecho, por exemplo, que a gente passou agora, o Fórmula 1 decolava, né? O Flugplatz, ele ainda é um drop muito sério. A gente tem um outro drop agora que vai se aproximar do Giovanni Krause, que se você frear ali, você bate o carro, você perde a traseira dele. E o cinto trava na vertical. É esse trecho agora, ó, 3, 2, 1. Cara, não parece grande coisa. Você tá aí a 250 por hora, cara. E essa travada que o cinto dá, seu estômago sobe pra garganta. Essa freada em descida também, agora a gente vai descendo pra Toca da Raposa. Meus amigos, deixa eu falar aqui. A Toca da Raposa acho que é a minha parte favorita do autódromo. É uma das mais perigosas, mas é uma das minhas favoritas, porque você vai descendo, quebra pra esquerda, direita, você vai serpenteando entre as florestas agora, ó, pé embaixo, cara, é uma descida. Esse tem uma quebra de relevo similar ao Rouge agora. E no Fórmula 1 o pessoal falava que você não conseguia tirar o pé do acelerador, tamanha era a desaceleração vertical. Então, esse tipo de força é a coisa que acho que é mais marca as pessoas, que mesmo quem tem vivência em autódromo, e mesmo pra mim, eu que já tive aí por volta de 120 voltas, ainda me arrepia e me dá um pouco de medo esses trechos, e ao mesmo tempo é uma experiência viciante, porque você só vai experimentar essas forças nessa pista. Aí você tem a questão de que é uma pista muito estreita, né, caras? Você tem 8 metros de largura, caras, olha isso aí é a largura de uma rua de bairro. É uma mão pra ir, outra pra voltar. E você tá ali a 200, 250, dependendo do trecho aí da curva, né? Esse trecho é mais trancado, mas enfim. É difícil de explicar isso de novo, né? A falta de visibilidade, por exemplo, nesses S's agora que é o pif-paf, né? Olha isso, tem montanha do lado de dentro, do lado de fora, árvores. Essa visibilidade não é superior a 150 metros, 4 ou 5 vezes menos visão futura do que seria no autódromo normal. Então você fica num estado de tensão, o seu cérebro fica numa frequência, num megahertz ali tão elevado, que andar em Nürburgring é muito estressante pro cérebro. Você fica muito mais cansado mentalmente que em qualquer outra pista. Esse trecho agora a gente vai passar agora pela cidade de Adenau, né? Esse trecho é Bright. Esse é o trecho mais baixo da pista que a gente está chegando agora, né? Exatamente agora.
esse é o pedaço mais baixo da pista. E aí você tem essa quebra de relevo repentina para cima, que novamente no vídeo não é grandes coisas, mas é o X-Build, né, chama esse pedaço. Cara, isso aí de novo, você é esmagado contra o assento do banco, né? E aí curvas que nem essa, que tem um carro atrapalhando, mas essa curva do Lauda que você faz de pé embaixo, você não vê a saída dela, né? E na verdade você não está rifando, né? Você vai aumentando o ritmo aos poucos, você vai entendendo que velocidade você pode subir em cada curva, mas ainda assim, talvez em alguns autódromos do sul e em alguns autódromos como Brands Hatch, né, ali na Inglaterra, e talvez um outro trecho de Laguna Seca, você vai ter essa sensação de estar meio que rifando com conhecimento, né? Você não tem essa sensação quando você está no autódromo como Interlagos, né? Você não tem a sensação de que você está correndo risco quando você está buscando aquele décimo a menos, né? E em Nürburgring você tem isso aí basicamente o tempo todo, né? Essa curva para a esquerda, por exemplo, tem os pilotos de teste mesmo tem medo dessa curva. Poucos vão realmente entrar e usar 100% dessa curva aí, porque você está ali a 40 centímetros do guarda-reio, uma curva que você faz ali a 170, os carros de corrida fazem mais de 200, é uma loucura, né? Então essa coisa do psicológico, do estresse mental, com a sobrecarga física, com sensações que você só sente nessa pista, o asfalto imperfeito, né? Hoje o asfalto é até mais homogêneo em termos de textura e em termos de pavimento, mas coisa de 10 anos para trás você tinha 11 pavimentos diferentes em Nürburgring, né? Cada um com uma textura diferente, um nível de gripe diferente, mas até hoje, isso eu gosto que eles mantiveram, a pista ela é muito imperfeita, você vê a câmera que está no capacete, a cabeça balançando o tempo todo, não é normal para um autódromo, e aí você vai, isso muda completamente a dinâmica do carro também. Se a sua cabeça está balançando, significa que a suspensão também está balançando, está sendo comprimida. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, num trecho que vai vir daqui a pouquinho. Vocês vão ver que o carro vai dar uma baita de uma chacoalhada no meio da curva, e você vai ganhando experiência, você sabe que aquilo já está lá, então você guia considerando essa quebra de relevo, né? Então a gente vai se aproximar agora, é uma curva para a direita que vai vir agora, ó, vai quebrar o relevo, vocês vão ver aqui cara que o carro vai dar, ó, entrou, quicou, sentiram a balançada na cabeça? Então, esse tipo de coisa faz parte de Nürburgring, não só uma leitura da topografia, mas também da microtextura, né, dessas ondulações e tudo mais. Isso é muito coisa de pista antiga, e eu fico feliz que eles preservaram isso, e é mais uma das coisas que são muito específicas aí dessa pista. E tem a questão das zebras que você pode e as zebras que você não pode usar, né? Essa que eu vou pegar agora, melhor, que eu ia pegar por causa que teve bandeira amarela, é uma zebra que você pode pegar. E isso é só uma parte das coisas que me encantam tanto nessa pista tão incrível, amigos. Amigos, estou até sem voz. É tanta concentração que demanda isso aqui. Está um dia maravilhoso, um clima maravilhoso, um carro maravilhoso. Estou me sentindo bem hoje também, cabeça fresca, explorando o limite do carro de uma maneira segura, várias ultrapassagens.